curto prazo, tá? O que eu acho para essa semana? Eu acho que nós vamos subir. Eu acho que nós vamos ter alta nessa semana. E vai ser uma semana, na minha opinião, lateral. Onde ele vai ter uma dificuldade de passar, principalmente essa faixa aqui, essa região. Ele até pode chegar até nesse ponto de controle aqui, ó. 42, talvez. Ameaçar por algum tempo. Mas o principal seria realmente o que eu quero, o que eu enxergo aqui, né? É que no curto prazo nós vamos subir mais ou menos o tamanho desse fundo aqui, ó. Para cima, com rompimento aqui. Na minha opinião, não passa dessa... É porque é uma zona, tá, pessoal? Não é uma linha, né? Na verdade, é uma zona. É uma zona de defesa, né? É aqui que era o suporte anterior. Eu acho que nós vamos testar essa resistência ao longo dessa semana. É 43.500, mas por aí, né, mais ou menos? É, ali, 44 mil seria que teria que romper de verdade para ir lá para os 46, 48, que seria que eu diria assim, ó, podemos ameaçar retornar a tendência de alta, sabe? Mas eu não acredito, eu acho que ele vai bater no máximo até 44, talvez, quiçá se chegar até lá. Mas eu acho que ao longo dessa semana nós vamos ter um pequeno rompimento desse triângulo de alta aqui, ó. Vocês estão vendo esse triângulo de alta aqui? Estamos vendo. Tem um triângulo de alta, eu acho que ele vai romper, ele vai testar essa resistência. Dessa resistência aqui, eu acho que essa semana nós vamos ter dificuldade de passar. E na semana que vem, por exemplo, a gente vai vir para retestar esse fundo aqui mais uma vez. Eu acho que ele vai liquidar bilateralmente os dois lados. Ele vai liquidar os apostadores de baixa e depois os apostadores de alta. E aí vai produzir um novo fundo. E esse novo fundo pode ser que seja ali nos 30... Eu acho difícil chegar a 28 mil, por quê? Porque se a gente olhar o gráfico aqui do diário, a gente tem uma região de Smart Money aqui. Geralmente a região de Smart Money é a última barra de alta. Você pega a última barra de alta, traça a metade dela, você vai ver aqui que tem uma barra fracionada de venda aqui, ó. Você marca aqui. Esse é o fundo do BTC. Esse aqui é onde ele tem que se segurar, que é a última região de volume comprador e vendedor que existe aqui. Se ele perder essa região, ele só para lá nos 24. Então, eu não acho que ele vai parar nos 28, nos 28. Eu acho que ele vai parar nos 30 mil e pouco aqui no Smart Money. Porque aqui é um rastro institucional onde os caras compram de novo. Eles já estão comprando esse fundo aqui, ó. Tá? Só que eu acho que nós estamos em acumulação. Então, eu acredito que o preço ele vai evoluir desta forma aqui, ó. Aí sim, depois nós vamos fazer na minha opinião, um topo mais baixo do que o topo anterior, que vai passar temporariamente a média 8, fazer um falso sinal. E na minha intuição, não é intuição assim no sentido de aquilo que eu estou achando de como vai ser ao longo desse ano, eu acho que vai, através do aperto quantitativo, eu acredito que a gente vai ter dificuldade para ver o Bitcoin subir. Então, eu acho que nós, até metade do ano, podemos chegar ali até junho, julho, chegar até os 24 mil dólares por unidade, ou seja, nesse ponto de controle. E até lá a gente vai fazer o que então, Augustão? Nós vamos fazer o que até lá então? Vamos ficar fazendo. Comprar muito Bitcoin, moedinha da praia. Aproveita as condições que o mercado vai te dar para comprar fundo, né? Só que assim, ó, cara, suporte, tipo assim, ó, o fundo que eu compraria BTC, que eu venderia a mãe, o carro, que nem vocês falaram, né? Cara, seria o topo histórico anterior, cara. O topo histórico anterior é uma massa gigante de compra e venda, de compra, aqui nessa região. Esse bloco aqui, ó, ele é um topo nunca que foi testado como suporte. Esse topo aqui nunca foi testado como suporte. Esse topo também nunca foi testado como suporte. Então, para mim, isso aqui é a região de compra master, mega ultra. Agora, é por isso que eu tô falando. Agora, vale ressaltar que nenhuma vez no passado, depois que houve um rompimento de um topo nunca voltou. Nunca voltou, velho. Isso aí. Só que não quer dizer que nunca aconteceu, que não vai acontecer. Exato. Pode ser que aconteça. Porque a gente mas sempre é uma situação que é muito improvável que aconteça. É bem improvável. Mas eu acredito, sinceramente, que o BTC pode testar os 24 mil dólares ainda esse ano. Eu acho que em um eventual apertamento quantitativo, acho que a gente poderia, mas temporariamente. E sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que quando o Smart Money começou a sair do mercado, que foi aqui, ó. Deixa eu adicionar aqui o Spent Output. Aqui, ó. Aqui começaram as vendas de Bitcoin. Como ele começou mais ou menos aqui em julho do ano passado. Então, eu acho que o inverno começou talvez em maio ou junho do ano passado.
E eu tô achando que nós já estamos em inverno por um bom tempo, mesmo que esse inverno seja distorcido, e que possivelmente a gente vai voltar a subir em junho para julho desse ano. Eu sempre presto bastante atenção no que acontece entre junho e julho. Se você traçar aqui o janeiro e dezembro, você vai pegar reversões de tendências majoritárias. Ó. Dezembro e janeiro, você vai pegar, então, o mercado sai de uma condição e entra em outra condição quando ele entra nesses junho e julho. Aliás, dezembro e janeiro. E junho e julho é a mesma coisa. De junho e julho nós também temos reversões majoritárias de tendência. Aqui era tendência de alta, chegou em julho para julho, transformou em tendência de baixa. Aqui no dezembro para janeiro a mesma coisa. Sai de uma tendência de baixa, entra em tendência de alta. Então nós podemos ter mudanças de ciclo entre junho e julho. Na condição aqui de junho e julho, vejam que nós tivemos 1 mês, 2 meses de alta dentro de uma tendência de baixa. Ó. Então nós temos condições favoráveis a, por exemplo, ter um primeiro semestre um pouco mais difícil, mas uma vez que o mercado se acostume com essa condição e dê uma limpada nessa galera das gamecoins e também de moedas pequenas, altcoins, que é tudo de startup, a gente tenha uma melhora do cenário. Então, se eu fosse chutar o cenário do BTC, eu acredito que ele vem para subir aqui, região 0,5 de Fibonacci, que vai ser mais ou menos essa região aqui, dos $50 mil, tem a dificuldade de passar até metade do ano. Na metade do ano, ele pode até dar uma oportunidade de depois retomar altas infinitas nos ciclos seguintes, com lateralidades, aquelas lateralidades infinitas que acontecem, né? Mas olhando assim o comportamento, por que eu acredito que a gente pode estar já em bear market? Justamente por causa do comportamento das carteiras aqui, o número de endereços em prejuízo, tá? Esse é um dos melhores indicadores para encontrar fundo. Para vocês terem ideia, o maior número de carteiras em prejuízo, geralmente em fundo do BTC recente, né, desde 2019, quando bate 12 milhões de endereços em prejuízo, geralmente ele mostra um dos fundos do Bitcoin. Geralmente nos ciclos passados, e agora recentemente em julho do ano passado, a mesma coisa. E a gente acaba de superar, então, como um dos maiores. Veja que até, inclusive, a gente está tendo um pullback nisso, e possivelmente nas outras vezes ele formou um topo duplo, né, nesse indicador. Veja que a gente ainda fez um só topo, então acho que ainda vai vir mais um topo, ou seja, a gente vai subir um pouquinho temporariamente ao longo dessa semana para ter mais uma queda final, e daí a partir da metade do mês que vem acho que já começa a voltar a ter uma calmaria mais no mercado, né, uma lateralidade maior. E aí a gente tem o seguinte, olhando a condição do que a gente já está com uma dor bem grande, bem expressiva. A gente tem um número muito satânico de carteiras em prejuízo. Tem 15 milhões já de carteiras. Para vocês terem ideia, lá no Covidão foram 17 milhões de endereços, né? Claro, temos muito mais endereços que antigamente, mas eu percebi que isso aqui pode ser a aproximação de um dos possíveis fundos. Dessa forma, eu comprei Ethereum a $2.200, $2.300 ao longo dessa semana, quando a gente teve o reteste. E acredito que a gente vai ter esse pullback. Olhando também os mercados futuros, por que eu acredito em lateralização e não velocidade, né? Não um mercado reagente em velocidade? Justamente porque o long short ratio ele está imitando os momentos de consolidação do que aconteceu no passado. A gente tem, então, os longs e os shorts com um pouco número de contratos em aberto, pouco open interest, pouca gente fazendo operações de short e long. Então está bem abaixo. Geralmente, quando acontece isso, nós não temos grandes movimentos de busca de liquidez, então não temos aquelas porradas de alta ou porradas de baixa repentinas de 10%, 15% no Bitcoin dentro de um mesmo dia. Então, por isso que eu acredito que nós estamos num período em que nós vamos lateralizar, quando a gente se aproximar dos $40 mil. E a gente pode ficar nesse lenga-lenga entre 40 mil e 30 mil dólares por um bom período de tempo aí nessa lateralidade. Eu acho que nós vamos ter essa lateralidade. Porque agora, Caio da Massa, recentemente tem um pouquinho mais de shorters do que longers, ou seja, os apostadores de baixa estão pagando as taxas de manutenção das ordens abertas de contratos futuros dos longers. Então nós temos um pouquinho só, 0,001% aqui, então está bem equilibrado, né? Ele vai migrando de um dia para o outro com pouquíssima movimentação. E geralmente quando nós temos aquela busca de liquidez insana é quando nós temos aquele movimento já que antecipa, por um longo período de tempo nós temos mais longers, ou por um longo período de tempo nós temos mais shorters, né? Quando temos mais shorters, geralmente a gente se aproxima de um ponto de reversão de baixa para alta, e quando nós temos mais longers, geralmente
indicam o oposto, né? Sai da tendência de alta e entra na tendência de baixa. Então, nós estamos com pouquíssima movimentação dos contratos futuros, acho que isso não traz muita liquidez para o mercado em velocidade, então não estou esperando barras de volume grandes para esses próximos dias. E olhando o S&P 500 como ele está, na minha opinião, como essa barra de reversão que ele fez aqui com bastante compra aqui, meu interesse é ver ele abrir segunda-feira com essa altinha, levando o preço do Bitcoin, estimulando o preço do Bitcoin a vir aos 40 mil também. Só que à medida que ele chegar nesse ponto aqui, acho que ele vai ter dificuldade e ele vai ter possivelmente mais um derretimento antes daí sim de conseguir fazer a recuperação. Então, eu acho que eu tô achando assim que o mercado ele vai ficar lateral por um bom tempo ainda, com leves altas ao longo dessa semana e depois na semana seguinte um pouco mais de quedas, porque eu acho que vai ter muitos longers com esse fundo se formando. Os apostadores de alta eles se empolgam muito com o fundo que surge no gráfico e começam a abrir muito longo e muito rápido. E eu acho que vai ter uma busca de liquidez bilateral.